Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinamos, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre do que se trata uma reabilitação oral. A melhor forma que eu encontrei foi trazer o dia a dia do meu consultório com um exemplo, que é o que eu faço no meu dia a dia. Vamos ao exemplo. O paciente marca, um paciente novo, não sei nada dele. Ele chega no consultório, é recebido por uma recepcionista, preenche uma ficha com dados básicos, aí vem para conversarmos. Essa primeira conversa é muito importante, porque tanto o paciente quanto eu precisamos nos conhecer, nos entrosar, precisamos ter um voto de confiança um para com o outro, para que possamos nos conhecer e para que eu possa ajudá-lo. Começamos com uma conversa informal, e ele vai me contando um pouquinho da vida dele, quais seus hábitos, quais são suas preferências, qual o seu tipo de trabalho, qual a sua relação com os dentistas, qual a relação com a medicina, se ele costuma fazer check-ups, se ele tem cirurgias pregressas, se ele tem cirurgias marcadas, quais os medicamentos que ele toma, alergias, se ele tem hábitos de fazer exercícios físicos, qual o gosto alimentar, se ele gosta mais de doce, se ele gosta mais de salgado, se ele fuma, se ele já fumou, se ele nunca fumou. Então, esses hábitos todos vão me ajudar lá na frente para fechar um diagnóstico. Depois disso, eu tenho que induzir o meu paciente a me dar respostas que muitas vezes ele não relaciona com a odontologia, porque o paciente tem o hábito de pensar: dentista trata dente. Sim, a priori dentista trata dente, mas não é bem assim. Toda a arcada dentária, todo o sistema de cabeça e pescoço, todo o corpo está todo relacionado. Um ser humano não é dividido em cabeça e corpo. Ele é toda uma estrutura interrelacionada. Então, tudo que se passa com ele é importante para nós, para que possamos ajudá-lo. Então, eu vou chegar no momento de perguntar a ele o que você veio buscar. Normalmente, ele vai dizer para mim: ai, doutor, eu tenho tantas coisas que não sei nem por onde começar. Então, por exemplo, ele vai me dizer que tem os dentes escuros, que tem dentes faltantes, que tirou lá na infância, que nunca recolocou, que ele tem um sorriso torto, que ele não gosta do sorriso dele, que ele usou ortodontia, mas voltou os dentes a entortarem, ou que ele nunca fez ortodontia, que a gengiva sangra quando ele escova ou passa fio dental e ele não sabe por quê, se isso é normal ou não. E diante disso, eu já vou fechando um olhar sobre a parte dentária, sobre a parte de gengiva, sobre a parte de articulação, de relação com a parte superior com a inferior. Eu já vou fechando alguma coisa, se ele tem algum problema de disfunção no relacionamento articular entre as duas arcadas, se ele tem algum problema relacionado com os seios frontais, com os seios maxilares ou com os seios frontais. Então eu já posso começar a delinear um esboço do meu planejamento. Então esse paciente vai me dar respostas sem imaginar que está me ajudando, mas já estará me ajudando bastante. Diante disso, eu vou perguntar se ele teve acidentes no passado, se ele bateu a cabeça, se ele nunca bateu a cabeça, se ele bateu a coluna, como que ele dorme, se ele tem dificuldades para dormir, se alguém já reclamou que ele range os dentes à noite, ou que ele acorda com dor nos dentes ou dor na articulação, nessa relação exatamente abaixo aqui do ouvido. Aí eu vou perguntando e ele vai me contando. Se ele tem insônia, se ele tem dificuldade para respirar, se ele dorme de boca aberta. Então, tudo isso vai nos ajudando para o diagnóstico final. Depois de conversarmos bastante, e faço um exame de movimentos, analiso a língua, bochecha, dentes, ausências de dentes, abertura de boca, dores ao toque na articulação, movimento de pescoço, dores no couro cabeludo, posição de ombro. Então eu faço uma análise prévia
Daí sentamos novamente, aí eu vou dizer para o paciente que eu preciso de exames complementares. Esses exames complementares podem ser bem complexos ou não tão complexos assim. Aí vai depender do grau de problemas desse paciente. Eu posso pedir uma documentação que envolva radiografias, tomografias, modelos de estudo. Eu vou ter que saber selecionar quais que serão interessantes para eu poder fechar o trabalho dele. Aí então eu vou pedir, dependendo do caso, quando envolverá um trabalho cirúrgico, eu terei que pedir também exames laboratoriais, como hemograma completo, glicemia, tempo de coagulação e sangramento, parcial de urina. Então, esses exames, se formos para uma cirurgia de implantodontia, ou de levantamento de seio, ou de gengiva mesmo, de recorte de gengiva, aí nós, trabalhando com sangue, nós vamos precisar desses exames complementares. Daí em diante, eu vou dizer ao paciente que eu preciso de um tempo, eu vou receber esses exames, que normalmente vão ser mandados para o consultório pelas clínicas associadas que fazem. Eu vou sentar, analisar esses exames todos e me lembrando da nossa conversa, que foi muito preciosa. Vou chamar a equipe interdisciplinar que trabalha conosco, cada um na sua área específica, para me dar opiniões, para fazer projetos juntos, para fazer o seu planejamento, para que eu agrupe todo esse nosso planejamento. Aí eu chamo o paciente. Dependendo do que ele vai precisar, os outros especialistas vêm também, ou ele vai ao consultório do especialista associado, e desta maneira nós conseguiríamos fechar tudo o que o paciente realmente estará precisando naquele momento. Desde uma ortodontia inicial, uma periodontia, uma endodontia, uma implantodontia, a parte protética, e eu acompanharei esse paciente do começo até o final do tratamento. Quando esse paciente estiver concluído, é porque ele não terá mais dores relacionadas à cabeça e pescoço e à nossa área, ele terá os dentes totalmente completos na boca, com tamanho, forma e função. Ele terá uma articulação relacionada com os dentes, com os músculos da face, altamente confortável. Ele não poderá dormir com desconforto, fazendo apertamento ou fazendo bruxismo, rangendo os dentinhos. Eu terei que devolver a esse paciente a funcionalidade, ou seja, ele tem que comer bem, se alimentar bem, ter uma abertura de boca razoável, ele vai ter que não ter problema nenhum de comer coisas quentes ou frias, ou mais duras ou menos duras. Ele vai ter que ter função, oclusão, a relação entre os superiores e inferiores, quando tocar, ele tem que sentir conforto, tem que estar perfeita, o sorriso tem que estar bonito, obviamente, ele tem que se sentir bem, a estética dele tem que lhe trazer muito prazer. Então, com tudo isso resolvido, dor, funcionalidade, oclusão, estética, eu posso dizer que eu e toda a minha equipe multidisciplinar de especialidades devolvemos ao paciente o que ele buscava. Então, nós fizemos uma reabilitação oral. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito e é isso que o nosso paciente merece. Neste momento, vou me despedir, mas é só por enquanto. Em breve estaremos juntos novamente, esclarecendo mais dúvidas, explicando mais o passo a passo da reabilitação. Estou aguardando perguntas, questões para que eu possa ajudá-los. É sempre um prazer imenso estar com vocês e sejam sempre muito bem-vindos.